uma aula muito importante sobre doença avançada. Minha intenção é dar sequência com algumas particularidades em relação a neuroinfecções para o infectologista geral, com um recorte aí particular para as pessoas que vivem com HIV. A programação aí é ambiciosa, espero cumprir aí os prazos. Em primeiro lugar, gostaria de comentar que dentro da abordagem geral de neuroinfecções, comentar este estudo holandês realizado num serviço de referência de Amsterdã de neuroinfectologia, um período de 3 anos, para ter um panorama geral de como as infecções são causas relevantes e pessoas que procuram serviços por queixas neurológicas. Neste serviço de referência, entre mais de 350 indivíduos que procuraram por suspeita de neuroinfecção, 25% deles tinham de fato neuroinfecções confirmadas. Estamos falando de um hospital geral, não direcionado para imunossuprimidos, com destaque para meningites virais, bacterianas e encefalites virais. Importante lembrar que neste hospital geral, mais ou menos em torno de 40% dos pacientes tinham algum grau de imunossupressão e 10% tinham infecção por HIV. Importante mencionar que as manifestações neurológicas foram completamente inespecíficas, e essa é a primeira mensagem desse trabalho. Manifestações neurológicas inespecíficas, né, que não permitem diferenciar a etiologia, seja infecciosa ou não infecciosa. E faço contraste com este estudo feito no Instituto de Infectologia Emílio Rivas, um estudo prospectivo, já agora com pacientes que vivem com HIV, que procuraram por doença neurológica, chamando a atenção para a importância das doenças oportunistas, que explicam uma boa parcela das doenças nesta população. As doenças oportunistas representaram a maioria, mais de 80% das demandas dos pacientes, com destaque para as 3 mais frequentes, de toxoplasmose, cripto e neurotuberculose. Mais uma vez, as manifestações neurológicas são inespecíficas também nesta população, daí a importância de sistematizar a organização das informações que permitam estruturar melhor esses diagnósticos. Existem algumas propostas na literatura, aqui trago 2 delas, uma revisão recente, onde se colocam quais seriam as 4 questões mais importantes para abordar um paciente com neuroinfecção, começando por onde se localiza essa infecção, tentando topografar o local da infecção, o tempo de evolução dos sintomas, qual que é o cenário de exposição epidemiológica dos indivíduos e qual que é a condição do paciente em relação à sua condição de imunossupressão ou não. Vejam que isto para uma abordagem geral de uma paciente independente de ter HIV ou não. O acrônimo GISAIDS tem sido utilizado para tentar direcionar um pouco também a síndrome neurológica, o status imunológico do paciente, tempo de apresentação, exposição epidemiológica e, por último, a presença ou não de manifestações sistêmicas que podem direcionar também o diagnóstico. A ideia, no contexto da pessoa que vive com HIV, é tentar organizar estas informações, partir de informações prioritárias da anamnese e do exame físico que permitam também identificar o status imunológico, o grau de imunossupressão e o curso clínico da doença, para, com estas informações, elaborar inicialmente uma síndrome neurológica que permita direcionar as etiologias mais prováveis e esta síndrome possa ser reclassificada com o plano diagnóstico a ser utilizado basicamente com imagem e com líquor para dar sequência aos próximos passos do manejo. O grau de imunossupressão é fundamental. Classicamente sabemos que pacientes com menos de 50 de CD4 podem apresentar linfomas primários, doença citomegálica neurológica. A maioria das oportunistas se apresentam com menos de 100 de CD4, mas queria chamar muito a atenção para a tuberculose, que é uma doença que transita entre vários segmentos de CD4, inclusive pacientes com 200, 300 de CD4, e que a gente não pode perder de vista. Paulo mencionou na apresentação dele a importância de caracterizar o grau de imunossupressão. Isso não pode ser apenas uma observação clínica. A observação clínica é falha para classificar o grau de imunossupressão do paciente. A sensibilidade não chega a 60%. Por isso, todo esforço que vise
identificar o CD4 do paciente é fundamental. Provas rápidas devem ser incorporadas para esse fim, né? E sabemos que a contagem de linfócitos pode ser uma aproximação, menos de 900 linfócitos sugerem menos de 200 de CD4, mas isso não é uma verdade absoluta, isso pode variar em alguns cenários. Identificar as síndromes neurológicas em neuroinfectologia talvez seja o desafio mais importante, tentar chegar em uma destas 6 síndromes que são as mais frequentes dentro da neuroinfectologia e que no paciente imunossuprimido podem sofrer algumas alterações, sendo muito mais sutis e oligossintomáticas, como por exemplo ter uma síndrome meningea apenas de um paciente com dor de cabeça, né, que é uma situação relativamente frequente na nossa rotina. Então, se partimos da identificação de uma síndrome neurológica, teremos avançado bastante já no roteiro de identificação dos nossos pacientes. Definir encefalopatia, que é uma terminologia mais geral de alteração de consciência que persiste por mais de 24 horas, é fundamental de diferenciá-la de uma verdadeira encefalite. E vejam como isso é complexo. Precisamos, além da clínica, precisamos de imagem, precisamos de líquor, precisamos de eletroencefalograma, né? Daí a importância de ter esses recursos para poder ir afunilando nossas síndromes e direcionando os diagnósticos para poder identificar melhor as etiologias infecciosas. Em pacientes com doença avançada, as síndromes mais frequentes serão a meningítica ou meningoencefalítica por um lado, ou as encefalopatias encefalíticas pelo outro. Mas não devemos esquecer os pacientes que chegam com déficits de membros inferiores, né? Paraparesias, elas espásticas ou flácidas, muitas vezes surpreendem na abordagem do infectologista. Uma paraparesia espástica, ela está referida principalmente à médula, seja esta uma mielopatia, um termo geral, uma mielite, de fato um processo inflamatório. Uma paraparesia flácida, se identificamos nível sensitivo, nos direcionará para uma mielite transversa. Se não temos nível sensitivo, podemos pensar numa polirradiculopatia, onde também as etiologias passam a ser diferentes, como mencionarei a continuação. Portanto, quando falamos das síndromes menos comuns, estamos falando de mielopatias, mielites e polirradiculopatias. As etiologias dependerão das síndromes neurológicas, mas de um modo geral, estudos brasileiros coincidem em demonstrar que toxo, criptococo e tuberculose são as 3 mais comuns. Leucoencefalopatia multifocal progressiva é uma etiologia muito importante no nosso meio, e doença citomegálica, como também mencionarei a continuação. No espectro das meningites e meningoencefalites, criptococos e tuberculose são as 2 mais comuns e as 2 mais graves, portanto, elas são fundamentais na abordagem inicial. As encefalopatias e encefalites, elas são focais e têm efeito de massa. Toxoplasmose de longe a causa mais frequente, tuberculomas seguem em frequência, e depois outras bem menos comuns, como os linfomas primários, abscessos e outras. Lesões focais não expansivas definitivamente chamam a atenção para a leucoencefalopatia multifocal progressiva, e chamando a atenção também para as encefalites difusas, onde as causas virais elas são muito importantes. Doença citomegálica é uma lembrança importante nesta situação, mas também toxoplasmose cerebral. Existe uma apresentação difusa de toxoplasmose cerebral sem lesão focal expansiva, mas sim com edema cerebral difuso, e isto também não deve retardar o início do tratamento. Em relação a mielopatias e polirradiculopatias, aqui o destaque é para a doença citomegálica, que é um dos grandes desafios diagnósticos. Em muitos serviços não se dispõe de biologia molecular em líquor, né? A PCR quantitativa em plasma pode dar alguma sinalização neste sentido quando os títulos são elevados, principalmente acima de 30.000 cópias. Na nossa experiência, apesar desse ser um dado ainda controversial na literatura. Definir o curso clínico das doenças neurológicas é fundamental, e quando falamos de pacientes com doença avançada, estas usualmente têm um curso subagudo, maior de 5 dias, menor de 4 semanas. Menos de 5 dias falamos de agudas, mais de 28 dias falamos de crônicas.
pacientes com HIV maioritariamente têm curso subagudo, mas não esquecer que as meningites, usualmente tuberculosas ou criptococócicas, elas podem imitar as meningites bacterianas e por vezes nos surpreendem, inclusive com quadros clínicos, licóricos, que parecem ser meningites bacterianas e de fato se tratam de doenças oportunistas, clássicas ou convencionais. Identificar as características clínicas tanto neurológicas como sistémicas e as características laboratoriais e radiológicas é um passo fundamental na identificação e os padrões radiológicos têm um papel fundamental nesta avaliação. Temos diversos padrões radiológicos em pacientes com HIV, muito provavelmente os pacientes que apresentem realces irregulares pós-contraste ou pacientes com realces nodulares pós-contraste sejam os achados mais frequentes, mas realces leptomeningios, às vezes assimétricos, ou realces girais, que seriam realces do parênquima adyacente às meninges, podem ser as únicas manifestações presentes. Lembrar que os realces periventriculares caracterizam as ventriculites, por vezes identificadas no contexto de doença citomegálica. Aqui alguns exemplos de achados característicos: pseudocistos mucinosos em pacientes com criptococosis, aqui em T2, são lesões que não captam contraste, não realçam, não têm efeito de massa, é uma extensão do fungo no parênquima cerebral, lesões bastante complexas de tratar. Estos realces na base do crânio, secundários à meningite tuberculosa, lesões clássicas de realce anelar da toxoplasma, mas queria chamar a atenção para lesões expansivas que não captam contraste, por vezes isso pode retardar o início do tratamento e não deve ser assim. Qualquer lesão expansiva até demonstrar o contrário, no nosso meio é toxoplasmosis, para diferenciar de uma lesão focal não expansiva, neste caso uma leucoencefalopatia multifocal progressiva, lesão que não tem efeito tumefactivo, não capta contraste, melhor visualizada aqui neste corte coronal em T2, lesões subcorticais que se projetam para o córtex aqui nas fibras arcuatas. E aqui um paciente com um edema cerebral difuso, diagnóstico diferencial para citomegalovírus, para varicela zoster, mas também, como mencionei, para toxoplasmosis na sua forma cerebral difusa. O diagnóstico tem melhorado enormemente nos últimos anos, desde a clássica microscopia para criptococosis, com uma sensibilidade de até 80%, migramos para as provas rápidas, as provas antigênicas, onde em poucos minutos as provas imunocromatográficas conseguem confirmar os diagnósticos em mais de 95% dos casos. Lembrar que esses exames na ponta do dedo também têm uma concordância muito próxima de 100% em pacientes com meningite tuberculosa. Não está passando está funcionando o passador? Lembrar que o líquido cefalorraquidiano é um parâmetro importante na avaliação de neuroinfecções e muitas vezes o que se descreve como clássico não é tão comum na prática diária. Essas são várias coortes em vários países do mundo, onde em pacientes com meningite tuberculosa, em torno de 20%, 30% dos pacientes com meningite tuberculosa confirmada na cultura não têm pleocitose. Então vejam como que é importante a classificação clínica. O paciente tem AIDS, o paciente tem uma síndrome meningítica, é o suficiente para seguir com a investigação, independente de algumas características individuais, como poderiam ser o valor de celularidade. Aqui no Brasil, 1 de cada 5 pacientes com meningite tuberculosa não tem pleocitose, e isso também não deve de retardar a investigação ou até o tratamento empírico, se este for decidido. Lembrando que esses pacientes sem pleocitose têm maior mortalidade justamente porque se acaba retardando o diagnóstico. Ainda na meningite tuberculosa, lembrar que apenas 2 de cada 3 pacientes com meningite tuberculosa têm aquele líquor classicamente descrito na literatura, e em pacientes com CD4 abaixo de 50, apenas 1 de cada 2 pacientes tem aquele líquor clássico descrito na literatura. O avanço recente com as provas moleculares tem conseguido elevar essa sensibilidade até 80% com condições pré-analíticas ideais.
volumen de 5 ml, amostra centrifugada. Se não consigo um diagnóstico inicial, estou autorizado a fazer um segundo teste 2 ou 3 dias depois do primeiro, em melhores condições, para tentar melhorar esse rendimento da prova. Não temos forma de diferenciar clinicamente e do ponto de vista do quimiocitológico licórico da tuberculose da criptococose em pacientes que vivem com HIV. Isso foi tentado já fazendo várias simulações de avaliações discriminatórias utilizando esses parâmetros e não é possível. Já precisamos de provas diagnósticas. Tinta da China consegue atender 80% das meningites criptocócicas. Temos 20% de meningites criptocócicas com tinta da China negativa, né? Então, esse é um recurso que tem que ser implementado, tem que ser utilizado de forma mais agressiva na nossa rotina. Ao ponto que hoje um exame na ponta do dedo, né, pode diagnosticar meningite criptocócica, né? A concordância com o líquor é quase de 100% em pacientes sintomáticos. Uma amostra de urina pode ajudar, apesar da sensibilidade moderada, no diagnóstico de meningite tuberculosa, no diagnóstico da histoplasmose também, como foi mencionado anteriormente. Então, de tal forma que hoje temos uma migração, né, da visão do diagnóstico para provas baseadas em antígeno, provas moleculares, quando essas estão disponíveis, né? Sempre lembrando que existe um limiar para decidir quando testar e tem um limiar para decidir quando tratar, né? E isto em neuroAIDS muitas vezes é fundamental, principalmente no caso da meningite tuberculosa, que eu acho que é um grande desafio da decisão de tratar empiricamente. Excluir criptococoses, o paciente persiste sintomático, o próximo da lista é tuberculose. Não confirmei o diagnóstico, estou autorizado a iniciar uma prova empírica para reduzir óbitos ainda de uma doença que tem uma taxa tão alta de letalidade. Recentemente, o IDSA publicou uma guia de diagnóstico microbiológico bastante interessante, que recomendo a vocês, inclusive com algumas questões de stewardship, para ser implementado tanto no diagnóstico quanto na terapêutica destas infecções. Considerar que é possível a presença de mais de uma doença neurológica em pacientes que vivem com HIV. No 2011, a gente fez um estudo no Emílio Rivas com 100 pacientes, 100 casos consecutivos que internaram por doença neurológica. A maioria deles tinha diagnóstico prévio de infecção por HIV. Eram pacientes que tinham abandonado o tratamento e voltavam imunossuprimidos. As causas mais frequentes, toxo, cripto, tuberculose, LEMP e doença citomegálica. Mas vejam que é interessante que 15% dos pacientes, na verdade, tinham duas doenças neurológicas. A letalidade da casuística total foi 13%, mas a única variável associada a óbito foi ter mais de uma doença neurológica, como era esperado nesse momento. Não são pacientes com carga de doença mais grave, com um prognóstico mais complicado. Reproduzimos esse trabalho 10 anos atrás com algumas situações muito parecidas. Se trata de um grupo de pacientes que tem o mesmo perfil epidemiológico, provavelmente desde o início da pandemia. Ou diagnóstico tardio, ou abandonaram o tratamento e retornam, né, uma população bastante vulnerável. Mas se coincidiu em identificar as 3 causas mais comuns, continuam sendo as mesmas, toxo, cripto e tuberculose, um amplo espectro aqui de outros diagnósticos, mas quando vemos etiologias, eu queria chamar a atenção aqui para citomegalovírus. O citomegalovírus ultrapassa a tuberculose quando falamos de etiologia, porque temos várias síndromes envolvidas, encefalites, ventrículoencefalites, polirradiculopatias e retinites, né? Portanto, é uma etiologia que sempre a gente deve ter presente. Similar ao estudo de 10 anos atrás, 14% dos pacientes tinham 2 doenças neurológicas concomitantes, né? A letalidade foi similar, mas interessante que quando fizemos análise multivariada, a presença de 2 doenças neurológicas não apareceu mais relacionada a óbito, e isto provavelmente por uma maior rapidez diagnóstica, uma maior experiência das equipes clínicas que permitem identificar estas co-infecções e inclusive permitem retirar esta variável como fator de risco de óbito. O início oportuno
da terapia antirretroviral é fundamental. Isso também Paulo comentou muito bem na sua apresentação. Aqui um resumo por doenças neurológicas, aquelas que não têm um tratamento etiológico definido ou tão eficaz, né? Como leucoencefalopatia, doença citomegálica, o linfoma primário, não devemos perder tempo, isso tem que ser feito rapidamente. Toxoplasmose cerebral não tem grandes problemas, hoje com a disponibilidade de trimestoprim, sulfametoxazol, com medicamentos antirretrovirais melhor tolerados, com melhor posologia, isso consegue ser antecipado. As grandes questões continuam sendo meningite tuberculosa e meningite criptocócica. As guias referem em torno de 4 a 6 semanas, mas isso não é uma receita de bolo, isso tem que ser individualizado, né? Existem alguns dados que sugerem que se consegue o controle da doença em torno de 2 semanas, a gente pode iniciar terapia antirretroviral em 2 semanas, né? O grande problema é que nossos pacientes eles chegam com muito graves, né? Dificilmente um paciente que chega com semanas de meningite criptocócica, ele vai ficar estável em 1 ou 2 semanas de tratamento, então eles chegam muito mal. Mas se tentamos fazer diagnósticos mais precoces, com pacientes menos graves, e isso já começamos a ver nos últimos meses no Instituto, muito provavelmente a gente consiga também introduzir essa terapia antirretroviral antes, evitar os desfechos negativos e deixar esse paciente com imunossupressão grave, né? Então, em torno de 2 semanas é possível iniciar terapia antirretroviral desde que tenha controle clínico, né, e laboratorial destes pacientes, né? Isso vai depender muito da abordagem e de como chega o paciente dentro de cada cenário. Para finalizar, eu não quis deixar de comentar algumas questões sobre alterações neurocognitivas, que é um tema que tem perdido um pouco de potência aí nos últimos anos, né? Em parte porque as definições elas acabaram sendo um pouco confusas. Se fazemos uma revisão rápida dos fatores que contribuem aí para a saúde cognitiva, podemos considerar algumas variáveis que são o legado do paciente ter AIDS ou ter tido AIDS. Esse paciente já ficou imunossuprimido, teve lesão neurocognitiva e vai ficar com algum deterioro ou uma reserva neurocognitiva que pode melhorar com a terapia antirretroviral, mas que vai ficar um legado negativo. Temos o próprio efeito do envelhecimento, que já está acelerado na população com HIV, mas vejam todo o conjunto de variáveis que temos que podem comprometer a saúde cognitiva destas pessoas, desde a neuroinflamação residual, independente do controle sistêmico, temos a polifarmácia, uso de álcool, cigarro, trauma, né? Doença mental, psiquiátrica, estigma, comorbidades, diabetes, doença cardiovascular. E isso é importante porque eu acho que sempre a gente tem que tentar dar mensagens educativas de saúde geral. Isso é difícil nas nossas rotinas, mas 2, 3 minutos de consulta, incidindo novamente nos grandes desafios, nos grandes problemas que acabam muitas vezes levando a óbito nossos pacientes, né? Infarto, doença cardiovascular, diabetes, hipertensão. Mas voltando para a doença neurocognitiva, vejam que no ano de 1991 foi publicada a primeira guia onde se classificaram as alterações neurocognitivas relacionadas ao HIV em demência e alteração menor, o complexo cognitivo motor menor relacionado ao HIV. No ano de 2007 se ampliou essa discussão e depois de uma reunião em Frascati se estabeleceram 3 níveis de alteração neurocognitiva e foi introduzido esta categoria de alteração neurocognitiva assintomática. No princípio isso pareceu bastante interessante, né, de incluir essa categoria, já que através da avaliação neuropsicológica formal se conseguia identificar pessoas que tinham testes alterados, mas que isso não tinha nenhum impacto no dia a dia, não tinha nenhum impacto na funcionalidade desse paciente. Para diferenciar da alteração menor, onde tinha um impacto leve no dia a dia, e do paciente com demência, onde esse impacto era evidente, era marcado. Dessa forma que na era
terapias altamente eficazes, né? Mais ou menos a metade dos pacientes tinham alguma alteração neurocognitiva, mas uma parcela importante, em torno de 30% deles tinham demência por HIV. Depois das terapias altamente eficazes, continua sendo 50% essa proporção, mas a proporção de demência caiu para 5%. E vejam aqui a contribuição dos assintomáticos. Isso levantou muita discussão, né, realmente o que significa ter pacientes com alteração neurocognitiva assintomática, inclusive desde uma perspectiva de diagnóstico para um paciente que saiba que ele tem uma alteração e as dificuldades de compreensão ou de estigma, inclusive, que isso pode levar. No Emílio Ribas fizemos um trabalho uns anos atrás para tentar identificar a prevalência de alteração neurocognitiva em população do ambulatório. Foram mais de 400 pessoas avaliadas com bateria neuropsicológica, com testes formais. Identificamos uma prevalência de alteração neurocognitiva de 74%. Mas vejam, 50% deles eram assintomáticos e 25 ou 23% deles tinham alguma forma sintomática, seja leve ou demência. E a pergunta que nos fazíamos era realmente o que significa ter um paciente assintomático? Será que ele necessariamente vai evoluir para uma forma sintomática? Isso nunca foi demonstrado, apesar de ter algumas sinalizações que isso poderia acontecer, isso nunca foi demonstrado, que seria uma história natural de um assintomático se tornar sintomático. Não aconteceu dessa forma, ao ponto que atualmente se está trabalhando uma nova nomenclatura de alteração neurocognitiva, provavelmente vai desaparecer a terminologia HENGI, que durante tanto tempo se utilizou, principalmente porque se está discutindo retirar o que é o assintomático, retirar essa variável. Né? Se está discutindo a obrigatoriedade de ter bateria neuropsicológica para definir, já que é uma ferramenta tão pouco acessível no dia a dia, e avaliar mais do que a alteração neurocognitiva relacionada ao HIV, tentar definir alteração cognitiva por qualquer causa, que é o que realmente interessa no ponto de vista de manejo de um paciente. Né? Não interessa se é do HIV ou se é um conjunto de variáveis que vão precisar algumas outras intervenções. Portanto, se está tendo essa movimentação para tentar desconstruir um pouco a rigorosidade e as dificuldades para abordar as alterações neurocognitivas. Algumas guias, como a guia europeia, já entenderam dessa forma, né? Se faz a avaliação neurocognitiva apenas se o paciente ou o acompanhante traz a queixa, né? Perdeu um pouco também essa força de fazer o screening em toda consulta, em todo paciente, né? De tentar fazer uma avaliação mais dependente da queixa e sintomas e se elas interferem ou não com as atividades do dia a dia. Importante lembrar de saúde mental, a causa mais frequente de alteração de memória é depressão, né? Portanto, isso está na mão do infectologista muitas vezes. Início de tratamento, otimização de tratamento, que eu acho que é uma questão que ainda a gente precisa ser mais, talvez mais agressivo, né? Em tentar otimizar, ir dosando melhor essa quantidade de antidepressivo para atingir uma melhor resposta terapêutica. A terminologia que se está propondo é de injúria cerebral associada ao HIV, não é mais HENGI. Né? Por quê? Para tentar diferenciar de que se um paciente está com alteração cognitiva, provavelmente não seja só o HIV, provavelmente seja outro conjunto de alterações que possam estar interferindo para essa situação atual. E em relação ao antirretroviral, que é o que muitas vezes a gente fica muito proativo, né? Onde que a gente pode intervir como infectologista, hoje ficou muito restrita a indicação de otimizar o esquema antirretroviral, visando drogas que penetram no sistema nervoso central, para direcioná-la apenas, única e exclusivamente em pacientes que têm escape virológico, que vou explicar rapidamente a continuação. Um escape virológico é aquele paciente que tem carga viral sistêmica indetectada, mas detectada no líquor, ou aquele no qual a carga viral licórica é maior do que a carga viral sistêmica quando esta está detectada também. Né? Essa hoje talvez seja a única situação onde
se plantee otimizar a terapia antirretroviral, né? E falando de escape, isso é um tema que temos visto no Instituto em algumas situações, não é tão frequente como se imaginava, é uma situação relativamente incomum, mas quando acontece, né, a situação de ter um paciente que tem uma carga plasmática controlada ou baixa, que vai ser ultrapassada pela carga viral sistêmica. Assim como se pode catalogar um blip, também podem acontecer escapes assintomáticos no líquido cefalorraquídeo. Isso em pesquisa tem sido deflagrado, né? Mas o que interessa são os escapes neurosintomáticos. E esses escapes neurosintomáticos são manifestações clínicas inespecíficas. Elas podem ser agudas, subagudas ou crônicas. O espectro é bastante amplo. Alterações neurocognitivas, síndromes cerebelares, déficits focais, crises convulsivas. Então imaginem um paciente que ele vem controlado do HIV e ele faz uma síndrome aguda ou subaguda, meningítica ou encefalítica. A gente está na obrigação de investigar escape restrito ao sistema nervoso central. É complicado porque precisamos de carga viral licórica, né, que ainda é uma ferramenta pouco disponível na maioria de serviços. Mas o perfil desses pacientes é de controle sistêmico, né, mas a maioria deles tem um histórico de ter tido um nadir muito baixo. Essa parece ser a principal ferramenta para direcionar, talvez, a parcela de pacientes de maior risco. Aqui um caso, né, de um homem de 46 anos que apresentou alterações comportamentais, cognitivas, na vigência de um esquema já antigo, isso já de alguns anos atrás. Tinha um CD4 de 545, apresentou uma meningoencefalite na ressonância magnética, tinha estas áreas de hipersinal frontal. No líquor tinha 274 cópias, no plasma menos de 40 cópias. Drogas que penetram melhor em sistema nervoso central são as categorias 3, 4 do score antigo de Letendre. Tem limitações essa classificação, mas é o que se utiliza na prática diária, né, para pacientes usualmente já experimentados em terapia antirretroviral. Esquemas contendo darunavir, esquemas contendo dolutegravir costumam ser os mais utilizados. Finalmente, a encefalite CD8 é uma síndrome emergente, tem sido descrita há pouco mais de 15 anos, mas é uma doença que ela foi diagnosticada inicialmente em patologia. Né? Foi uma doença diagnosticada em necrópsia, um perfil histopatológico caracterizado por um infiltrado CD8 abundante no tecido cerebral, né, que não podia ser explicado por outro motivo. Não é desmelinização, não é vasculite, é um infiltrado inflamatório às custas de CD8. As manifestações clínicas são bastante variáveis. O contexto dos pacientes pode ser de CD4 baixo ou CD4 alto, inclusive alguns pacientes com escape virológico. Né? E quando se descobrem necrópsia, muitas vezes é um achado. Mas eu queria chamar a atenção para a situação que pode aparecer na nossa rotina, que como deste paciente de 35 anos que apresentou alterações comportamentais e crises convulsivas em uso de tenofovir, lamivudina, darunarritona, tinha um CD4 de 568 e controlado sistemicamente. Nesse paciente fizemos uma carga licórica, tinha 420 cópias, um perfil encefalítico difuso nas imagens, né? E aqui que vem a grande questão. A única forma de diagnosticar encefalite CD8 é com imunofenotipagem no líquor e no sangue. Se a imunofenotipagem demonstra uma proporção de CD8 superior a 60%, eu estou autorizado a diagnosticar em vivo encefalite CD8. E isso é importante porque o tratamento é pulsoterapia. Esses pacientes, diferente do escape, eles respondem muito bem a metilprednisolona e, como neste caso, a recuperação foi bastante adequada. O perfil da encefalite CD8 aqui bem variável, a maioria de pacientes estavam usando terapia antirretroviral, mas vejam que tem pacientes que podem estar em abandono, com CD4 baixo também, é um espectro mais amplo. Gostaria de finalizar aqui com algumas conclusões. Primeiro, que o manejo do paciente com neuroinfecção deve ser sistemático, identificar clínica e laboratorialmente o grau de imunossupressão. As síndromes neurológicas nosológicas mais importantes, meningite e encefalite focal, as etiologias mais frequentes, toxoplasma, cripto, CMV e M-tuberculose. Lembrar que o curso clínico é usualmente subagudo,
Importante integrar informação clínica com uso racional de laboratório e imagens. A presença de mais de uma doença neurológica não é incomum. O tratamento da TARV deve ser oportuno e deve ser individualizado. As alterações neurocognitivas, elas são frequentes, mas a incidência de demência hoje é rara, né? E o escape licórico e encefalite CD8 são relativamente infrequentes, mas constituem entidades nosológicas já muito bem caracterizadas e com condutas a serem implementadas. Gostaria de agradecer aqui principalmente a nossos residentes, fellows, atuais e antigos, por decirlo assim, né? Que sempre são uma motivação diária. E agradecer também a presença de vocês hoje. Muito obrigado.